Nós vamos começar nosso estudo sobre ângulos hoje. O estudo dos ângulos é dividido em duas partes. É abordado pela goniologia, que se divide em duas partes, goniografia e goniometria. Uma dedicada à descrição dos ângulos, à representação, ao processo de representação dos ângulos, e a outra dedicada ao processo de medição. São dois aspectos que vão nos interessar bastante. Adianto para vocês o seguinte: a gente precisa ter claro os elementos necessários, os elementos que são pertinentes, que estão envolvidos na medição de ângulo. Não confundir primeiro medição de ângulo, a medida de um ângulo com a medida de um arco. Observe que o arco é um comprimento e vai depender do raio, do afastamento que eu estou do vértice. Nessa definição aqui, eu trouxe para vocês uma definição bem matemática do que é um ângulo, né? Trouxe peguei de um livro de matemática que eu tenho aqui e achei bastante interessante. Mas antes de entrar nos pormenores dessa definição aqui, eu vou colocar para vocês uma definição que um professor passou para mim uma vez e que fez bastante diferença. Entender ângulo como medida de abertura, certo? A abertura, a separação aqui entre essas duas semirretas, independe da posição em que eu vá medir. O arco depende, se eu meço por aqui, se eu meço por aqui ou se eu meço por aqui, mas a abertura é a mesma independente da posição. Então entendamos ângulo como isso aí, uma medida de abertura, de afastamento assim, entre duas retas. Todo ângulo ele vai ter três elementos, que são dois lados, certo? E um vértice. Vamos lá. Considere duas semirretas, OA e OB, não contidas na mesma reta, que são essas aqui. Observe o plano que contém essas retas, essas duas semirretas. O plano alfa, e essas duas semirretas dividem esse plano alfa em dois conjuntos, alfa' e alfa duas linhas. O conjunto G é composto por quê? Basicamente, a união dos pontos que estão sobre essas duas retas, especificamente esses pontos aqui. Certo? Esse conjunto G, então, que é composto por todos os pontos que estão nessa reta e nessa reta, divide o plano alfa nessas duas partes, alfa duas linhas e alfa'. Alfa' é convexo e alfa duas linhas é não convexo. O que quer dizer ser convexo? Dado um conjunto é dito convexo quando dois pontos desses conjuntos, a reta que une dois pontos desse conjunto está integralmente dentro desse conjunto. Então, na região alfa', se eu tenho um ponto aqui pertencente a alfa', se eu tenho um ponto aqui pertencente a alfa' e outro ponto também pertencente a alfa', a reta, ou a linha que une esses dois pontos aqui, assumamos isso como uma reta, está toda dentro de alfa'. No caso de alfa duas linhas, esse ponto pertence a alfa duas linhas, esse ponto também pertence a alfa duas linhas. A reta que une esses dois pontos não está integralmente contida em alfa duas linhas. Tem uma porção dela que passa por alfa'. Então essa região é dita não convexa. Observe ainda que não há interseção entre alfa' e alfa duas linhas. E a junção desses três conjuntos, qual conjunto? O conjunto G, formado por todos os pontos sobre a reta, sobre as semirretas, mais os pontos do conjunto não convexo e os pontos do conjunto convexo, reconstitui o plano aqui. Pois bem, chama-se ângulo ou região angular essa união dos pontos sobre a linha e a parte convexa. Isso é o que comumente chamamos de ângulo. Destaco. Indicamos esse ângulo por AOB. Observe que eu tenho o vértice, o ponto que define o vértice no meio, é o segundo ponto. Eu cito os três pontos, tá vendo? A reta OA e a reta OB estão unidas pelo ponto A, razão pela qual ele fica no meio. O conjunto convexo é chamado de interior do ângulo e o conjunto não convexo é chamado de exterior do ângulo.
Como eu já falei, o ponto O é vértice, as semirretas são as partes, são as chamadas os lados do vértice, são chamados lados do vértice, do ângulo. Vocês estão acompanhando? Está tudo claro para vocês até agora? Vamos lá. Vamos falar agora sobre medidas. Medidas de ângulo. Unidades utilizadas na medida do ângulo. Então, na medição do ângulo. A primeira delas, e a que vamos usar com mais frequência, é o sistema sexagesimal. O sistema sexagesimal é constituído da seguinte forma. Pego uma circunferência, divido em 360 partes. Cada uma dessas partes a gente chama de grau. E é este aqui o símbolo do grau. Quais são os submúltiplos do grau? Pego uma dessas 360 partes, divido em outras 60 partes. Cada uma dessas outras 60 partes constitui o chamado minuto. Então, um grau é subdividido em 60 minutos, certo? Sigo com a minha subdivisão. Pego um desses minutos, qualquer um desses minutos, é dividido em outras 60 partes menores chamadas de segundos. Então, cada minuto é composto por 60 segundos. Então, um grau é composto por 60 minutos, é subdividido em 60 minutos, e cada minuto é dividido em outros 60 segundos. De modo que, em 1 grau, temos 3.600 segundos. Certo? 1 grau, 60 minutos ou 3.600 segundos. Aqui está colocado alguns ângulos notáveis, algumas posições notáveis, né? Observe que a forma que estamos colocando aqui, essa distribuição está no sentido horário. 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, que coincide com o 0 grau, a reta de 0 grau. Vamos lá. Detalhe. A gente precisa ter bastante cuidado com a decimalização dos graus. Isso acontece bastante com horas, esse erro que eu vou falar aqui, e infelizmente também o aluno volta e meia está tropeçando nisso aí com graus. Eu tava uma vez, eu estava vendo uma propaganda do querido governo da Bahia, e aí falando sobre esse sistema de trem do subúrbio. Aí o cara, a animação muito bonita, né? Muito bonito tudo mais. Aí falando, né, que ia ter uma redução de 60% em alguns trajetos, no trajeto de alguns trechos que antes eram feitos em 1 hora, agora, depois da implantação desse trem, iria ser feito em 40 minutos, o que equivalia a uma redução de 60% no tempo de viagem. Pô, eu fiquei pensando, rapaz, o cara fez uma animação tão legal para mostrar esse projeto para a sociedade. Tudo muito bonito mesmo, muito bem feito, a maquete, tudo bonitinho. E aí dá uma ratada dessa na hora do texto. Porque na cabeça da pessoa que escreveu o texto, 1 hora equivale a 100 minutos. Por isso, se sai de 1 hora para 40 minutos, teve uma redução de 60 minutos, logo 60%. Então vocês conseguem ver o absurdo da situação. E isso foi propaganda oficial do nosso governo da Bahia. Isso, não, evidentemente, que não tira o mérito, não tira o mérito, melhor, não contribui para a análise do mérito da proposta dos trens ali. Mas pega mal pra caramba um negócio desse. Cometer esse tipo de erro, não saber lidar com grandezas sexagesimais. Pois bem, observe que eu estou destacando 20 graus e 50 minutos. Não é igual 20,5 graus. Aqui, o que é que eu tenho? 1 grau é 50 minutos. 50 minutos não equivale a meio. 1 grau é 60 minutos e 50 minutos não equivale a metade do grau. A decimalização que a gente pode fazer é da seguinte forma. Olha só. 20 graus, 50 minutos e 25 segundos.
que aqui temos aqui 50 minutos representa, ó, 1 grau inteiro é 60 minutos, não é isso? 50 minutos representa quanto de 1 grau? 5 sobre 6. 1 grau inteiro é 3.600 segundos. Se eu tenho só 25 segundos, eu tenho qual fração de grau? 25 por 3.600. Então, depois de fazer como é que eu falo? Operação aqui, eu cheguei a esse resultado. 20 graus, 50 minutos e 25 segundos é igual a 20,840 tal, isso aqui. Conseguem perceber a diferença? Um resultado bastante diferente dessa aproximação equivocada feita aqui. Deixa eu admitir o colega aqui, vamos lá. Alguém tentou chegar aí? Não, né? Vamos lá. Seguindo. Sistema centesimal, comumente chamado de grado. Diferentemente do que acontece com o grau sexagesimal, no sistema centesimal, a mesma circunferência que antes a gente dividiu em 360 partes iguais, agora dividimos em 400 partes iguais. Então observe, gente, 1 grau sexagesimal é maior, a abertura desse grau é maior do que o grau centesimal grado. Por quê? No grau sexagesimal eu dividi a circunferência em 360 partes. Agora estou dividindo a mesma circunferência em 400 partes. Então resulta numa quantidade menor, numa abertura menor de cada uma dessas partes. E a coisa começa a estreitar mais ainda para o grado. O que acontece? Eu pego cada uma dessas 400 partes e divido agora em outras 100 partes, gerando os chamados minutos de grado, certo? Minutos de grado. Pego, então o que é que a gente tem? 100 minutos de grado equivalendo a 1 grado, certo? Pego cada um desses minutos, divido em outros 100. Então, olha só, 1 grado é subdividido em 100 minutos e cada um desses minutos é dividido em outros 100 segundos, de modo que temos que 1 grado tem o equivalente de 10.000 segundos. Então estamos lá, ó, 1 grado composto por 100 minutos ou 10.000 segundos. Observa como a abertura é bem menor do que no caso dos segundos. Isso, no caso do grau sexagesimal, isso dá uma vantagem incrível para um aparelho que está preparado para ler em grado. Ele consegue ler com uma qualidade muito melhor do que os aparelhos que a gente utiliza aqui no Brasil, comumente ajustado para grau sexagesimal. Vamos lá. Sim, só destacando aqui, diferentemente do que acontece com o sistema sexagesimal, isso aqui, ó, é possível. 25 graus, 50 minutos, 25 segundos é igual, ou 25 não, 20, é igual 20,5025. Vamos lá, gente. Nesse caso aqui, ó, o que é que a gente tem? A gente tem que o radiano é o ângulo envolvido, o ângulo subentendido por um arco de comprimento igual ao raio. A gente sabe que no caso de uma circunferência inteira, o comprimento do arco é igual a 2πr e o ângulo envolvido nisso aqui é 360 graus. Você tem a seguinte relação então. Para um arco de comprimento A e um ângulo alfa, qual seria o valor desse ângulo alfa? A gente chegaria a essa expressão. Sendo o tamanho desse
arco aqui igual ao próprio raio, então esses caras se cancelam e fica esse resultado, 360 graus dividido por 2π. Esse aqui seria então o valor, a equivalência entre 1 radiano e a quantidade de graus sexagesimal. Tá claro para vocês? Posso sim. O radiano é um ângulo, a abertura do ângulo, cujo o arco desse ângulo é igual ao comprimento do raio da circunferência na qual esse ângulo está sendo medido. Certo? Isso aqui vale um arco A de comprimento. Quando o valor de A for igual ao valor de R, por exemplo, 1 metro, A também é 1 metro. Se o raio aqui for 2 metros, A também vai ser 2 metros. Quando acontece essa relação, a gente diz que esse ângulo aqui vale 1 radiano. 1 radiano. Tá clara a definição de radiano, então? Em uma circunferência, agora eu quero ver, então, qual é 1 radiano se eu converter para grau sexagesimal. Observe o seguinte, a gente pode sair sempre mudando de uma unidade para outra. Como eu falei nas primeiras aulas, uma o sistema de unidades é uma forma específica de associar um número a uma dimensão. Então, se eu estou usando diferentes unidades, eu vou associar aquela mesma dimensão diferentes números, certo? Por exemplo, eu sei que a gente já pode perceber o seguinte, que 360 graus sexagesimal são equivalentes a 400 grados ou 400 graus decimais. Então, seguindo esse raciocínio, faz sentido você querer saber 1 radiano equivale a quantos graus sexagesimal ou a quantos graus decimais. Vamos partir da seguinte relação. Nós sabemos que este comprimento 2πr, que é o comprimento da circunferência, é o comprimento obtido relacionado a qual ângulo? A esse ângulo aqui, ó, sai de 0, vem, tal, a uma volta inteira, 360 graus. Sabemos isso, que o arco 2πr equivale a um ângulo de 360 graus. O arco A equivale ao ângulo alfa, ok? Então, vamos fazer um destaque aqui para o ângulo alfa. A vezes 360 sobre 2π. Isso aqui, 2πr. Isso aqui é o valor do ângulo alfa. Pois bem, mas para que esse alfa tenha valor de 1 radiano, é necessário que A seja igual a R, não é isso? Para que esse ângulo alfa seja equivalente a 1 radiano, seja igual a 1 radiano, é preciso que o arco que o envolve seja igual ao raio da circunferência que ele está sendo medido. Então, se eu considero A igual a R, esses fatores aqui se cancelam e fica alfa igual a 360 sobre 2π. Efetuando essa divisão restante, eu encontro que alfa é aproximadamente igual a 57 graus e 18 minutos. Alfa, que equivale a 1 radiano, equivale a 57 graus e 18 minutos, aproximadamente. Ficou claro agora? Sim, professor. Vamos para frente. Bom, nessa tabela aqui, a gente tem algumas relações bem clássicas, né? Zero vai ser zero em qualquer unidade. Se a gente não está falando de temperaturas, né? 0 grau difere dependendo da unidade, da escala de temperatura. 90 graus equivalem a 100 graus ou, em radiano, 2π sobre 2 radiano. 130 graus, que é metade da circunferência em grados é 200 graus, ou π rad em radiano. Gente, lembra quanto vale π, né? 3,14, né? 14,157, 3,14. Então é como se eu falasse, ó,
180 graus equivale a cerca de 3,14 rad. Entende? Isso aqui é um número irracional, representação infinita, só para a gente ter uma ideia, para ficar uma representação mais constante. 270 graus, que são 3/4 de circunferência. Opa, se a circunferência em grado é dividida em 200 partes, 3/4 dessa parte seria, ou 400 partes, 3/4 dessa parte seria, dessa divisão seria 300 graus, ou 3π sobre 2 radiano. E assim, 360 graus equivalem a 400 graus, que equivalem a 2π em radiano, 6,28 rad. Olha o tamanho. Você vê como o grau radiano, o ângulo medido em radiano, é bem maior do que medido em grau. Se a gente tivesse um aparelho que medisse direto em radiano, ia ser muito ruim para medir ângulos pequenos. Porque olha só, uma abertura que equivale a 200 graus ou 180 graus em um aparelho que tivesse sido construído para medir em radiano, ele estaria dando para a gente 3,14. A resposta que aquele aparelho daria para a gente. Vocês entendem a diferença? Eu não digo que é múltiplos e submúltiplos, mas pensemos da seguinte forma: é algo equivalente a medir uma mesma distância em a gente usar metros ou usar polegadas. É a mesma distância, só que os números associados a essa distância são completamente diferentes. Entendem? Pois bem. Então a gente tem aqui alguns tipos de ângulos. Chamado ângulo nulo é quando as duas semirretas, os dois lados do ângulo, coincidem. Para efeito prático, não, é um ângulo sim, o valor do ângulo é zero. A direção, o ponto de interesse está sobre a reta de referência para medição dos ângulos. Então, ângulo zero é um valor muito importante sim. Um ângulo agudo é quando o ângulo, olha sempre como está sendo medido o ângulo, ó, referência M, O, N. A semirreta M é a reta de referência e a direção de interesse é a direção que passa pela reta N, semirreta N, e o ângulo é esse aqui, M, O, N. É um ângulo menor que 90 graus, chamado ângulo agudo. Na sequência temos o ângulo reto, quando a abertura, o ângulo aqui, equivale a 90 graus. A, O, B, 90 graus. Ângulo obtuso, maior que 90 graus, ok? E por fim não, temos o ângulo raso ou meia volta, que é um ângulo de 180 graus. A referência é essa reta aqui e a direção de interesse, a direção de referência é a reta K. A direção de interesse está sobre a reta G e você observa que elas são continuidades uma da outra, então dá um ângulo de 180 graus. E por fim temos o ângulo de uma volta ou 360 graus. Mais uma vez, é até uma situação para efeito de topografia, nunca teremos um instrumento mostrando 360 graus. Eles vão de 0 a 359, 59, 59 e volta para 0. Seria o equivalente a isso aqui. Agora, nos cálculos, sim, vai acontecer, seguramente, encontrarmos valores de 360 graus. Saibamos, todavia, que seria o equivalente prático a 0 graus. É aquela situação, a direção de interesse está sobre a direção de referência. Isso acontece tanto para o ângulo de 0 grau, quanto para o ângulo de 180 graus, ou de 360 graus. Está claro para vocês? Pois bem. Vamos agora começar a falar sobre teodolitos. Eu separei uns vídeos aqui e vou deixar para vocês, alguns para vocês verem hoje, outros para vocês verem amanhã.
vocês têm hoje e amanhã para verem esses vídeos. Um vídeo é até longo, é um vídeo de 36 minutos, é uma aula prática que um professor fez e tá aí para vocês verem. Eu quero que vocês vejam isso aí, certo? Enfim, mas eu vou fazer a explanação geral aqui com vocês e depois eu vou deixar esse vídeo para vocês analisarem. Gente, vocês observaram que aquela situação do transferidor, o cara colocou aquele transferidor em um papelzinho, em cima de uma mesa, tudo regular, correto? A gente, em topografia, a gente quer medir ângulo entre direções, entre alinhamentos imaginários no terreno. O que nós conheceremos, o que nós conseguimos enxergar desses alinhamentos, basicamente é o ponto inicial, que é o vértice onde a gente está estacionado o aparelho, e dois outros pontos. Por exemplo, fazendo analogia com aquela situação, A, O, B. Nós estacionamos o aparelho no ponto O, que é o vértice, conseguimos enxergar o ponto A e conseguimos enxergar o ponto B. Isso nós conseguimos enxergar. E esse alinhamento, diferente do que aconteceu no exemplo que o cidadão traçou ali no vídeo, você não tem aquela linha lá definida, linha OA e linha OB. A gente não enxerga fisicamente essa linha. Além disso, além dessa dificuldade, a gente poderia pensar, não, mas é só pegar um cordãozinho, ligar, bater um prego aqui no piquete do ponto O, bater um prego no piquete do ponto A e bater um prego no piquete do ponto B, esticar esse cordãozinho, essa linha, esse fio de nylon aí, por exemplo, e pronto, estaria materializado esses alinhamentos. Mas ainda temos outra dificuldade. O terreno é bastante irregular. Você não conseguiria colocar diretamente sobre esse alinhamento hipotético agora materializado um transferidor, por melhor que fosse ele, para fazer a medição desse ângulo. Então, os instrumentos topográficos, o teodolito, estação total, propriamente dito, esses dois especificamente, eles nos permitem superar essas dificuldades da inexistência de um alinhamento físico para a gente enxergar e da dificuldade que seria colocar um transferidor em cima desse vértice. Esses aparelhos basicamente têm o seguinte, o que a gente precisa? Eles têm aqui um transferidor internamente a eles, certo? Que permite fazer leitura de ângulos no plano horizontal. E outro transferidor solidário à luneta, ao movimento vertical da luneta, que permite que façamos leitura de ângulo no plano vertical. A ideia, o que a gente está vendo aqui? A gente tem um instrumento, a luneta, tá vendo? Esses transferidores são chamados de limbos. Limbo horizontal, limbo vertical, certo? Isso aqui é a luneta e há no centro da luneta um eixo imaginário chamado de eixo óptico. O teodolito ele tem o chamado eixo principal, que é o eixo vertical, que passa exatamente pelo centro do limbo horizontal. Então, esse eixo deve passar também pelo vértice do ângulo que a gente quer medir. A gente vai enxergar esse eixo através de alguns mecanismos, de alguns equipamentos, algumas peças, dispositivos que o aparelho tem que nos permitem visualizar. No caso, é como é que é o óptico, o vértice óptico, o eixo, saiu, me fugiu a palavra aqui. Daqui a pouco eu lembro. A gente conseguiria ver o prumo óptico, na verdade. A gente conseguiria ver, então, a posição desse eixo. Bom, esse é o eixo vertical, que é o eixo principal. Temos aqui o chamado eixo horizontal ou secundário. Observe que nesse eixo horizontal ou secundário, em relação a esse eixo, essa luneta faz esse eixo horizontal ou secundário passa pelo centro do limbo vertical. Então, ao girar minha luneta para cima ou para baixo,
é medido um ângulo nesse transferidor vertical aqui. Eixo horizontal é perpendicular ao eixo vertical. E por fim temos o eixo, eu já tinha falado para vocês, o eixo óptico. O que é que eu vejo com vocês aqui? O eixo óptico, ele vai ser sempre perpendicular ao eixo horizontal, nesse plano aqui, ó, tá vendo o plano formado por esse eixo e por esse eixo, e vai ser também perpendicular, simultaneamente perpendicular ao eixo vertical também. Essa imagem aqui é como se aqui fosse o esqueleto e aqui fosse uma representação mais enriquecida de um aparelho. Já destaca algumas peças, alguns dispositivos do aparelho que auxiliam na instalação. A gente está vendo aqui, ó, destaque para uma bolha. Isso aqui é um nível de bolha, um nível esférico que tem no equipamento. Existe um outro nível que não aparece aqui nessa imagem, mas o aparelho geralmente ele tem dois níveis de bolha, um esférico e outro tubular. Para que serve esse nível? Esse transferidor ele deve ficar perfeitamente na horizontal sobre o ponto. Então, esse nível aqui nos possibilita garantir que após instalação, verificar se após instalação do aparelho o, o limbo horizontal está realmente na posição horizontal. Porque se esse limbo horizontal não estiver na posição horizontal, então quer dizer que esse eixo não está passando exatamente pelo vértice do ângulo a qualquer posição. É como se... Deixa eu tentar fazer um desenhozinho aqui mais uma vez. Vamos pensar que o ponto é esse aqui, tá vendo? O ponto é esse aqui. Vamos pensar esse aqui é o ponto topográfico que a gente está vendo. Então, vamos pensar numa reta perpendicular ao plano da tela, perfeitamente perpendicular. Então, vamos pensar num L. Vamos pensar em um L. E a parte maior desse L fura o plano da tela nesse ponto aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui. Se eu giro a parte menor do L, mas ainda mantendo a parte menor, a parte maior perpendicular ao plano da tela, na direção de furar o plano da tela, ao girar, e ele está perfeitamente perpendicular, vai continuar apontando para isso aqui, tá vendo? Vai continuar apontando essa posição. Agora, imagine que em vez de incidir perpendicularmente ao plano da tela, o L está incidindo inclinado ao plano da tela. Em uma determinada posição, eu vejo o L, a parte maior do L, coincidindo com esse ponto aqui. Mas aí, quando eu giro o L, ele descreve algo assim. Em vez de ficar contido nesse ponto, ele descreve algo assim, tá vendo? Que vai tangenciando o ponto. Então, para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de erro, eu preciso garantir que o eixo vertical está perfeitamente verticalizado. Consequentemente, que o limbo horizontal está perfeitamente horizontalizado. E isso é indicado pela posição das bolhas dentro do nível esférico e do nível tubular, que não aparece aqui nessa imagem, mas nos vídeos que eu estou mandando para no vídeo que eu estou mandando para vocês, vocês vão ver claramente isso aí. Tá entendido para vocês isso aí, gente? Sim, professor, entendemos tudo. Pois bem, para garantir, para auxiliar a movimentação da bolha aqui dentro, a instalação, a colocação dessa bolha na posição correta, o aparelho dispõe de 3 parafusos aqui, ó, chamados de calantes. Esses parafusos são manuseados de forma específica, de forma uma técnica para manusear esse parafuso, sempre dois em dois em sentidos contrários, de modo a trazer essa bolha esférica. Na verdade, a bolha tubular, não é esférica. Ele está mais compromissado com a bolha tubular, se é isso mesmo. É a bolha tubular, o nível tubular, para o centro, para a posição devida dela. Então, esses parafusos aqui servem para auxiliar na instalação do equipamento.
Insisto, no vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão ver isso com maior clareza. Bom, essa imagem aqui ilustra para a gente uma espécie de evolução desses equipamentos. Observe que nesse caso aqui, ó, o equipamento era todo externo, os ângulos, todas as leituras, o limbo vertical aqui, o limbo horizontal aqui, você estava vendo externamente qual era o valor dos ângulos, qual eram os ângulos aqui dentro. Observe que são 300, vocês observaram naquele transferidor que o cidadão usou e nas imagens que eu coloquei aqui, que um transferidor com cerca de 10 centímetros de diâmetro, como é curto o intervalo entre as marcações de ângulo. Então, dividir um grau dá menos de 1 milímetro naquilo ali, salvo engano, ou algo próximo a 1, 2 milímetros dentro daquele transferidor. Então, imagine dividir aquilo em 60 partes para dar minutos e dividir mais um minuto daquele em outras 60 partes para dar segundos. É impraticável. Com isso, a qualidade das medições feitas com aparelhos de leitura externa é beira de sofrível a horrível. Fica flutuando entre sofrível e horrível. Com a evolução, por exemplo, acho que esse aparelho aqui já tem medição interna. Aí você já consegue fazer marcações menores e recorrer a um sistema de lentes que promovem um aumento da imagem e consegue enxergar variações menores naquelas marcações. Por exemplo, você já conseguiria enxergar minutos dentro de um aparelho daquele. Mas para algumas finalidades ainda é algo horrível. Uma precisão de uma aproximação de minutos. Atualmente, o pior aparelho admitido para um levantamento topográfico tem que ter precisão de segundos. Vou mostrar para vocês já já. Esse caso aqui é um teodolito eletrônico, esse terceiro. E para esse teodolito, por exemplo, já não há mais um limbo com marcações físicas, como há nesses dois anteriores aqui. O transferidor, entre aspas, que ele usa é completamente digital, são sensores eletrônicos que fazem a medição do ângulo. Então, isso inclusive possibilitou a inexistência, que se extinguisse um tipo de erro que é erro de marcação no limbo físico, que eu vou falar para vocês mais adiante, só para a gente ter conhecimento de algumas questões. E por fim, temos aqui a chamada estação total. O que acontece com a estação total? Observe, por exemplo, que a luneta da estação total é muito mais robusta, muito mais espessa aqui do que a luneta de um teodolito digital. Por quê? Está acoplado à luneta um outro equipamento chamado de distanciômetro, que permite medir a distância via um sistema de medição eletrônica digital de distância. Medição eletrônica de distância média. Um laser é emitido daqui até um anteparo, no final do trecho que eu quero conhecer a distância, em relação ao qual eu quero conhecer a distância, e algumas leituras são feitas em relação à onda que é emitida, e o aparelho já mostra nesse visor qual é a distância entre a estação que você colocou ao seu aparelho e o ponto no qual você colocou o anteparo que ele incidiu esse raio. Também há acoplado a este aparelho um microprocessador que permite a realização de alguns cálculos. Você pode, por exemplo, inserir na memória desse aparelho um projeto com as coordenadas e a partir daí ele te informa, você informa qual ponto daquele projeto você está estacionado e ele vai te informando qual ângulo e distância, a qual ângulo e distância estão os pontos que você precisa enxergar para materializar o projeto em campo. Tem uns outros mais avançados que essa aqui ainda, que é a estação total robótica, que ela não só calcula esse ângulo e distância para o ponto, como ela mesma já gira na direção de cada ponto daquele ali para você. Certo? A norma a norma agrupa os aparelhos conforme seja a precisão. Lembra daquela ideia que eu falei com vocês no início sobre precisão? Precisão é a capacidade de um equipamento que um equipamento tem de produzir
de quando operado nas mesmas circunstâncias, produzir resultados, repetir os resultados. Quanto mais próximos são esses resultados, mais preciso é o equipamento. Então, como eu falei para vocês, existe a questão de precisão e exatidão. Exatidão mede a aderência dos resultados em relação ao valor real. A distância entre resultado correto, o resultado medido e resultado real, isso é a exatidão da medida. A dispersão entre as várias medições feitas por um equipamento de uma mesma grandeza e operado na mesma condição é o que se chama de precisão. Então a norma classifica os aparelhos em 3 classes de precisão: baixa precisão, média precisão e alta precisão. Bom, aqui, na minha humilde opinião, essa norma ela é bastante assim confusa, porque rigor matemático passou longe disso aqui, certo? Primeira coisa, não é intuitivo a forma de classificar isso aqui. Observe que um teodolito de classe 1 é o pior teodolito admissível. Precisão menor igual a mais ou menos 30 segundos. Agora, imagine você, gente, pense o seguinte aqui, ó. Olha o que está dizendo, que um teodolito de precisão baixa é aquele que tem precisão menor ou igual a 30 segundos. Um teodolito que tem precisão de 20 segundos atende a essa condição aqui? Atende. Um teodolito que tem precisão de 2 segundos atende a esta condição aqui? Atende. Então é como se fosse o seguinte, um teodolito de precisão alta também é de precisão baixa. Então não faz sentido. Isso deveria ter sido começado daqui, ó. Precisão alta, menor ou igual a 2 segundos, certo? Menor ou igual a 2 segundos, maior 2 segundos. Atendeu a essa precisão? A gente precisa testar. Vamos lá, vamos repetir. Para que não nos confundamos na hora de resolver atividades com isso aqui, eu aconselho que vocês comecem a testar de baixo para cima. Primeiro, procure saber se é de precisão alta. Bom, o teodolito tem precisão que atende a essa restrição aqui, menor que mais ou menos 2 segundos. Se atendeu a essa precisão aqui, então é um teodolito de alta precisão. Não atendeu a essa precisão. Extrapolou 2 segundos. Verifiquemos então se está abaixo dos 7 segundos. Se está não superior aos 7 segundos. Se estiver, não atendeu a essa, mas ficou sob essa restrição aqui de não superar 7 segundos, então é um teodolito de precisão média. Bom, se não atendeu a precisão média de 7 segundos, mas está aqui dentro, não ultrapassou 30 segundos, então ele é um teodolito de baixa precisão. Se ultrapassar os 30 segundos, nem deve ser utilizado. A norma não permite utilização de aparelhos com precisão maior que com precisão acima dos 30 segundos. Tá claro para vocês isso aí, gente? Pois bem, sigamos. Um detalhe sobre a medição de ângulo com teodolitos. Os teodolitos podem ter os limbos graduados no sentido horário, como esse da esquerda, ou anti-horário, como esse aqui da direita, tá vendo? Então, observa, 0, 45, 90, 135. Isso é a forma de graduação horária. Nesse outro equipamento, o aparelho está com graduação anti-horária. Isso nos leva à seguinte conclusão. Precisamos prestar bastante atenção. A gente tem uma série de exercícios que vamos fazer, vou passar para vocês, que falam sobre ângulo horário e ângulo anti-horário. Eu identifico qual é a semi-reta que está servindo como referência para medição de ângulo, onde o ângulo vai ser começado a medir, e daí eu vejo. Esse ângulo foi medido a partir dessa referência, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Observem que as mesmas direções, duas retas, numa mesma posição,
o valor do ângulo vai ser diferente conforme eu faça a medição no sentido horário ou anti-horário. Sigamos aqui para vocês verem. Observem por aqui. Ó. Ponto 1. Alguns fundamentos da leitura. Fundamento 1. Independência entre o valor do ângulo e a origem da medição. Então isso aqui, por enquanto, ainda não tem a ver com a situação de é horário ou é anti-horário. Mas assim, só informei que existe esses dois limbos. E agora eu vou fazer outra colocação. Olha as direções aqui, ó. B, o ângulo ABC. Tá vendo? O ângulo ABC. Eu fiz o vértice, a direção de referência BA coincidir com a marca de 0 graus no meu equipamento. Logo, a reta BC coincidiu com a direção de 135 graus. O ângulo medido no sentido horário, tá vendo? Esse equipamento aqui tem graduação horária e vale 135 graus. Ângulo horário ABC, 135 graus. Eu não tenho necessariamente que fazer a minha reta BA coincidir com 0 graus. Ela pode coincidir com qualquer outra marcação aqui. O ângulo entre os dois alinhamentos deverá ser o mesmo. Então, isso já induz a seguinte situação, a seguinte questão, a diferença entre ângulo e leitura. A leitura, a direção, a diferença entre ângulo e direção ou leitura. A direção AB aqui está sendo 0 grau. A direção BC está sendo 135 graus. O ângulo ABC é a direção final, ou seja, a leitura final menos a leitura inicial. Como a leitura inicial, direção inicial é 0, então a direção final coincide com o ângulo. Mas isso não é necessariamente assim, sempre. Observe nessa situação aqui. Ó. Eu tenho a direção AB coincidindo com um valor diferente de 0 graus e a direção BC tendo um outro valor aqui. Observe que não mudou a posição das direções, o que mudou foi somente o instrumento de medição, a posição que eu comecei a fazer a medição aqui. Então, temos aqui a leitura na direção A e a leitura na direção C. Estão vendo? Leitura na direção A, leitura na direção C. O ângulo entre os dois alinhamentos, o ângulo ABC vai ser o quê? Leitura em C menos leitura em A. Vou girar mais uma vez esse instrumento aqui, fazendo com que a direção BA coincida com 45 graus. Está vendo? A direção BA, 45 graus, e a direção BC, 180 graus. Qual é? 180, leitura em C, menos leitura em A, continua sendo o ângulo 135 graus. Tá claro para vocês isso aqui? Sim, né? Pois bem, pensem o seguinte, você está com uma régua quebrada, Aí você não consegue medir a partir do zero, você consegue medir a partir de 10 centímetros. Aí lá no final está... Oi? Ok, Gustavo, só um minutinho então. Segundo fundamento da leitura. Independência entre a leitura e o sentido de giro da luneta. O que acontece? Todo aparelho tem esse limbo, esse transferidor inserido em si. Então, eu pego esse alinhamento vai estar lá no terreno imaginário e eu vou estar enxergando o ponto B, no qual eu estacionei o meu aparelho, o ponto A, que eu vou apontar no meio do meu aparelho para conseguir enxergar e definir então virtualmente esse alinhamento de referência, e o ponto C, para o qual eu vou apontar de novo a luneta do meu aparelho e ver a direção, o valor da direção que coincide com a direção do ponto C aqui, certo? Então, isso aqui, ó, esse transferidor vai ficar fixo lá. Apesar de eu não saber ainda, quando eu instalei o aparelho, essas linhas já estão definidas assim virtualmente. Então, meu papel é ler por qual é o número que coincide com a direção de cada um desses alinhamentos aqui. Certo para vocês? Então,
quer eu pegue minha luneta, que vocês não estão enxergando aqui ainda, e gire no sentido horário ou no sentido anti-horário, a marca que está escrita lá não vai mudar. A coisa não acontece assim, ó. Se eu girar o equipamento, a luneta, nesse sentido, eu estarei lendo esse ângulo. Mas se eu girar no sentido de cá, eu estarei lendo outro ângulo. Não é assim que continua, não é assim que acontece. O que acontece é que se eu girar nesse sentido aqui, eu vou estar fazendo um giro maior para chegar no mesmo valor. Essa próxima animação aqui vai ilustrar melhor isso. Observe a seguinte situação aqui. Vocês não estão vendo qual ângulo que está embaixo, tá vendo? Igual acontece no aparelho, a gente não está vendo. E essa seta é a minha luneta. Então, quando eu pegar essa minha luneta e chegar ao ponto C, aí eu vou conseguir enxergar a marcação que coincide com essa direção aqui. Por exemplo, a luneta girou no sentido horário e marcou o que aqui? 135 graus, tá vendo? Mas, se por acaso, em vez de girar no sentido horário, eu girasse a minha luneta no sentido anti-horário, qual o valor vai aparecer aqui, gente? Vocês conseguem imaginar? Pois bem, observe, girei no sentido anti-horário e cheguei 135 graus de novo, indicando que está lá escrito no aparelho e eu só estou buscando enxergar. É diferente de eu querer medir aqui, eu saber qual é esse ângulo aqui, não é isso. O aparelho tem graduação, nesse caso aqui, horária, e isso está definido lá pelo aparelho, eu só estou enxergando o que é está acontecendo. Então, resumo dessa seguinte situação. Não é o sentido do giro da luneta, e sim a graduação do limbo do aparelho quem define a leitura do ângulo. Tá claro para vocês isso? Alguém não entendeu? Vamos lá, agora vamos fazer exatamente isso aqui. Olha a situação agora, graduação anti-horário. Coloco aqui, tá vendo? Aquele mesmo alinhamento, só que ele está medindo pelo lado de cá agora, tá vendo? Aquele ângulo que antes era 135, agora a leitura deu quanto? 225, tá vendo? Medido nesse sentido. Mediu daqui para cá, tá vendo? Ângulo anti-horário ABC. Tá vendo? Agora vamos ver o seguinte, mais uma vez. Fechei. Se eu... vamos lá. Se eu giro no sentido horário, está marcando quanto aqui? 225. Não é que este ângulo aqui é 225 graus, é que o aparelho, por ter graduação anti-horária, está lendo este ângulo K. Tá vendo? Se eu girar no outro sentido, daqui, 225 graus. Então, quer dizer, independente do sentido que eu giro a luneta, quem define qual é o ângulo lido, qual é o ângulo entre alinhamento, é o esquema de graduação do meu limbo. Tá claro para vocês isso? Deve estar, né? Gente, eu não estou enxergando o chat não, hein? Ok, vamos lá. Pois bem, sigamos. Bom, vamos falar agora um pouco sobre ângulos no plano vertical. Nós falamos agora sobre fizemos alguns detalhes aqui sobre a medição de ângulos no plano horizontal. Por enquanto falei apenas de dois ângulos horizontais, ângulo horário e ângulo anti-horário, certo? Agora vamos falar de ângulo no plano vertical. Ok. Antigamente, os gregos, que foram os primeiros a se interessar, ou pelo menos o povo que deixou mais registros aí de seus interesses por ciência, por universo e coisas do tipo, logo no início, há milhares de anos atrás, imaginavam que a Terra era plana e que o universo era uma esfera que girava em torno da Terra, que por sinal na crença deles era o centro do universo. Nossa, que coisa moderna, né, gente? Parece que estamos falando de hoje. Pois é. E
Nisso, eles pensavam no seguinte, que o Sol marcava um determinado ponto do universo que atingia o ápice numa posição que eles chamavam de zênite e ia para a extremidade oposta na noite, na posição que eles chamavam de nadir, certo? Bom, apesar de hoje a maioria das pessoas, alguns anos atrás eu falava assim, todos saberem que, hoje eu preciso reformular minha colocação, a maioria das pessoas saberem que, a maioria das pessoas saber que o, isso não é verdade, que foi um equívoco dos queridos gregos, que a Terra não é plana, tampouco o universo é uma esfera. Em homenagem, digamos assim, aos primeiros estudiosos dos temas, alguns termos foram mantidos. Por exemplo, essa referência nadir e zênite, ok? Como sendo o ponto mais vertical, o ponto sobre uma mesma vertical, que é perpendicular à Terra plana. Ok. Então, com isso, surgem duas referências aqui para medição de ângulo vertical, que são ângulos ditos zenitais, que é o zero está no zênite, alinhado com o zênite, e cresce no sentido horário, ângulo zenital, certo? O ângulo nadiral, que é o ângulo que tem o zero K no nadir e cresce no sentido anti-horário. Além desses dois ângulos, zenital e nadiral, temos também os chamados ângulo de inclinação. Os chamados ângulos de inclinação. O que são esses ângulos de inclinação? O zero está coincidindo com a linha do horizonte. E nesse caso, ele vai de 0 a 90 graus, geralmente de 0 a 90 graus, certo? Positivo se para cima, negativo se para baixo. Vamos ilustrar melhor isso com essa próxima animação aqui. Bom, o ângulo de inclinação ou de elevação, em muitos textos de topografia, é chamado simplesmente de ângulo vertical. Isso pode trazer uma confusão, porque conforme eu já falei para vocês, existem três referências possíveis para o ângulo vertical. Um ângulo vertical referenciado ao zênite, um ângulo vertical referenciado ao nadir e um ângulo vertical referenciado à linha do horizonte. Porém, fiquem atentos, se ao ler um texto o autor falar sobre o valor do ângulo vertical, simplesmente falar de ângulo vertical, saiba que ele está se referindo ao ângulo de inclinação ou ângulo de elevação. E o que reforça isso? O fato de o valor desse ângulo vir sempre acompanhado de um sinal positivo quando for uma visada ascendente, assim chamadas as visadas que estão acima da linha do horizonte. A luneta do equipamento aqui, está vendo? Está acima da linha do horizonte, o que torna a visada ascendente. Ou o mesmo ângulo virá acompanhado de um valor negativo, de um sinal negativo, em se tratando de visadas abaixo da linha do horizonte ou ditas descendentes. Tá certo? E por sinal, fiquem espertos na hora de escrever esse descendente, para não estar falando descendente de quem mesmo, de quem é de descendência, né? Por sinal é igual que fala, né? Ele escreve, né? Enfim, esqueçam esse comentário estúpido que eu fiz. Vamos lá. Tá claro para vocês a ideia do ângulo de inclinação ou de elevação ou vertical? Que é isso aqui, o mesmo ângulo? Claro, né? Pois bem. Então, sigamos. Ângulo zenital. Olha o zênite aqui, tá vendo? Zênite aqui. Meu aparelho está aqui, minha luz está aqui e apontada na posição ascendente, numa posição ascendente. Tem um valor de ângulo Z1. Apontada na posição descendente, tem uma posição de ângulo Z2. Observe que, enquanto o ângulo de inclinação vai de 0 a 90 graus
sendo 0 a luneta perfeitamente horizontal, 90 graus a luneta no zênite, perfeitamente na vertical, ou menos 90 quando a luneta estivesse no nadir, ângulo de inclinação. O ângulo vertical começa em 0 grau no zênite, ok? E varia de 0 a... Quando ele chega a 90 graus, é que a luneta está perfeitamente na horizontal. Quando ele passa de 90 graus, a luneta está descendente. Então, um ângulo zenital de valor menor que 90 graus equivale a uma visada ascendente. Um ângulo zenital de valor superior a 90 graus equivale a visadas descendentes. Isso para o caso de aparelhos com graduação zenital que vai de 0 a 180 somente. Existem aparelhos que vai, por exemplo, ó, gente, aqui, ó, 178, 180 graus. Tá vendo? Para alguns aparelhos, quando passo para aqui, ele vem a contar de cá agora. Volta para 178, tá vendo? Para alguns aparelhos. Para outros aparelhos, os que a gente tem no nosso departamento aí de topografia, ele vai de 0 a 360 graus. Então, o que eu falei, se o ângulo passar de 90 graus é visada descendente, cuidado, porque se ele tiver entre 90 e 270, seria visadas descendentes. Mas se tiver entre 270 e 90, ou seja, pelo lado de cá, né, seriam visadas ascendentes ainda. Vocês entenderam essa parte, gente? Tem que assumir que entendeu. Pois bem, detalhe, o ângulo zenital e vertical são ângulos complementares, ou seja, a soma desses ângulos resultará sempre em 90 graus. Gente, observe o seguinte, ó, este ângulo aqui, tá vendo? Se fosse medido por um aparelho programado para indicar graduações, leituras de ângulo de elevação, ângulo de inclinação, esse ângulo teria valor negativo, entende? Então, se esse ângulo tem valor negativo, o ângulo zenital, por exemplo, 93 graus, mais menos 3 graus, daria 90 graus, reforçando, ou melhor, confirmando esse equacionamento aqui. O ângulo de inclinação referente ao ângulo Z1 é este ângulo aqui, ó, e tem valor positivo, tá vendo? Por exemplo, se esse ângulo aqui for 60 graus, o ângulo de inclinação será quanto? 30 graus. Por fim, falemos do ângulo nadiral. O que eu falei para o ângulo zenital se aplica ao ângulo nadiral com algumas modificações. Ele começa no nadir. O zero dele é cá embaixo e ele vai sendo contado no sentido anti-horário. Então, enquanto para valor, vamos pensar só desse lado aqui direito aqui, ó, em ângulos variando de 0 a 180. Enquanto para valores menores que 90 graus, um valor zenital menor que 90 graus indica uma visada ascendente, em se tratando de ângulo nadiral, um valor menor que 90 graus indica visada descendente, tá vendo? E um valor nadiral maior que 90 graus, nesse caso aqui, indica um valor ascendente. E se observa essa seguinte relação: ângulo nadiral mais o ângulo vertical, aquele ângulo de inclinação, menos o ângulo vertical de inclinação, é o que se chama de, ou resulta em 90 graus. Ângulo nadiral menos o valor do ângulo vertical vai resultar sempre em 90 graus. Observe nesse caso aqui, ó, quem é o ângulo vertical? Esse cara aqui, e é positivo. Então, o valor, por exemplo, se esse ângulo aqui é 100 graus, o nadiral é 100 graus. Esse ângulo aqui vale quanto? 10 graus. Então, 100 graus menos 10 graus, 90 graus. Se esse ângulo aqui, por exemplo, é
80 graus. Quanto vale esse ângulo aqui? Menos 10 graus. Tá vendo? O ângulo de inclinação seria menos 10 graus. Então, 80 menos menos 10 vai dar 90 novamente. Tá claro para vocês isso? Então,